Você já sentiu aquele arrepio ao perceber que um segredo pode mudar tudo? No 55º episódio de Dou Lunai, cada olhar, cada palavra e cada gesto escondem algo muito maior do que parecem. Bem-vinda ao canal Novelas Turcas Legendadas em Português, onde o amor, o mistério e a emoção se encontram a cada nova cena. Hoje, prepare-se para mergulhar num capítulo cheio de ternura, descobertas e revelações que podem virar o destino de Nazlu e Ferit de cabeça para baixo. O episódio 55 começa com Hakan mostrando a Tahir o conteúdo misterioso de uma mala, mapas antigos e moedas falsas, todas muito gastas pelo tempo. Com um sorriso enigmático, ele acende uma pequena vela sobre um bolinho e pede a Tahir que faça um desejo antes de soprá-la. Quando Tahir o faz, Hakan o parabeniza e o acolhe oficialmente em sua equipe. Eles compartilham o bolo num clima de cumplicidade e segredo. Naquela mesma noite, Ferit aparece no restaurante onde Nazlu trabalha, trazendo um lindo buquê de flores. Nazlu, radiante, agradece com ternura, achando o gesto muito delicado. Ferit comenta com humor que está apenas tentando ser romântico, afinal, eles são recém-casados. Nazlu ri e diz que é exatamente isso que os casais normais fazem. Manami observa a cena com emoção e elogia Ferit discretamente pelo gesto. Enquanto isso, em casa, Fatosh tenta se distrair montando novamente a cabeça de seu manequim, conversando sozinha sobre a recente separação de Engin e as tensões com Asuman. De repente, ouve batidas na porta. É Tahir. Surpresa, ela o convida a entrar e oferece algo para beber. Enquanto Fatosh vai até a cozinha, Tahir se assusta ao dar de cara com um manequim, parado no canto, com o seu olhar vazio e assustador. De volta ao restaurante, Ferit prepara uma noite de cinema em casa com Nazlu. Ela tenta provocar medo contando uma história de terror, mas Ferit não demonstra nenhuma reação. Brincando, Nazlu diz que ele deveria procurar um médico, pois ninguém é tão imune a sustos. Enquanto isso, Fatosh retorna à sala com 2 xícaras de chá e começa uma conversa leve com Tahir sobre animais de estimação. Ela confessa que gostaria de ter um bichinho em casa e pergunta se ele prefere gatos ou cachorros. Para surpresa dela, Tahir responde que prefere galinhas. Rindo, ela o deixa explicar. Ele revela que sonha em ter uma casa simples, com um jardim, um galinheiro, algumas galinhas e um galo. Fatosh se comove e diz que é um sonho bonito, e ele agradece com sinceridade. Nesse momento, Engin liga para Fatosh dizendo que vai visitar Deniz e pede que ela vá junto. Fatosh concorda e explica que está com Tahir, sugerindo que todos possam ir juntos. Após desligar, ela confessa a Tahir que se sente nervosa perto de Engin, e ele a aconselha a ser apenas ela mesma. Enquanto isso, no cinema improvisado, Nazlu come batatinhas e Ferit a repreende dizendo que não é saudável. Ela rebate dizendo que ele não gosta de nada do que ela gosta e que não tem nada em comum. Ferit responde que, pelo menos, compartilham um amor por filmes de terror. Ela ri e agradece aos céus por isso. Mais tarde, Fatosh, Engin, Tahir e Manami chegam à casa de Deniz. O clima é calmo, mas carregado. Fatosh comenta que Asuman está morando sozinha desde a separação de Engin. E todos reagem. A conversa se torna delicada, e Fatosh decide esclarecer que ela e Engin agora são apenas amigos. Tarik, sentado ao lado, não tira os olhos dela, o que Deniz percebe. Ele pergunta a Tarik se está tudo bem, e o rapaz responde evasivamente. Manami concorda com ele, e Deniz agradece pela companhia, o que a deixa visivelmente tocada. Fatosh pede algo para comer ou beber, e Asuman brinca dizendo que só restaram 3 bananas. Deniz tenta preparar um coquetel, mas Fatosh o impede, lembrando que ele ainda está machucado. Ele minimiza a situação, dizendo que só a mão está ferida, mas acaba obedecendo. Fatosh leva Asuman e Manami até a cozinha, e ali aconselha Manami a se esforçar mais, já que Tarik é muito tímido. Asuman pergunta curiosa sobre o que estão falando, mas Fatosh desconversa. Enquanto isso, o filme de terror continua. Nazlu, assustada, cobre os olhos, e Ferit aproveita para observá-la com ternura. Ela pega ele olhando e pergunta por que está encarando, especialmente os seus lábios.
Antes que ele possa responder, um espectador irritado pede silêncio. Ferit sussurra que a parte assustadora já passou e a incentiva a olhar novamente. No instante seguinte, Nazlu grita ao ver uma nova cena de susto. Na casa de Deniz, Fatosh entrega um copo a Engin, que agradece chamando-a de amiga, uma palavra que a fere levemente. Asuman serve Deniz com um sorriso, enquanto Manami aproveita para perguntar se ele tem namorada. Surpreso, ele diz que não. Engin comenta que a vida de solteiro é a melhor, mas Deniz responde que as pessoas se casam quando estão felizes juntas. Tariq concorda, dizendo que o casamento é uma coisa bonita. Manami apoia e cita Nazlu e Ferit como exemplo, o que deixa Deniz claramente incomodado. Em casa, Nazlu toma chá e ri de si mesma por ter medo de zumbis. De repente, as luzes piscam e a torneira começa a jorrar sozinha. Um balão desce lentamente as escadas. Aterrorizada, ela chama Ferit, achando que é uma brincadeira dele. Ele aparece e diz que deve ser a tempestade, rindo da reação dela. Mais tarde, Engin acompanha Fatosh até em casa. Dentro do carro, ela pergunta se ele está bravo. Ele diz que não é um robô e que não consegue superar as coisas tão rápido. Fatosh comenta que Nazlu prometeu hesitá-la, mas nunca foi. Nesse momento, os dois percebem que compartilham o mesmo segredo. O casamento entre Nazlu e Ferit é um acordo para conseguir a guarda de Bulut. Enquanto isso, Deniz, no escritório, escuta sem querer uma conversa entre Engin e Fatosh sobre o casamento falso. Chocado e decepcionado, ele permanece em silêncio, claramente abalado com o que acabou de descobrir. No dia seguinte, Ferit leva Nazlu na peixaria e aproveita para pedir o endereço do jovem que um dia a trancou na câmara fria. Esse mesmo rapaz, agora desempregado, reclama com amigos dizendo que perdeu o emprego por causa dela e ameaça revelar tudo se não conseguir dinheiro. Quando Nazlu e Ferit chegam à casa dele, o jovem tenta fugir, mas Ferit o alcança e exige uma explicação. Nazlu intervém, pedindo que ele pare e lembrando que a audiência sobre Bulut é no dia seguinte. Qualquer confusão poderia colocar tudo a perder. Ferit respira fundo e decide ir embora com ela, mesmo ainda desconfiado. O episódio termina com Deniz devastado pela descoberta do segredo de Nazlu e Ferit, enquanto o destino de Bulut e o futuro do casal parece mais incerto do que nunca. Que episódio intenso, não é? Quando Deniz descobriu a verdade sobre o casamento de Nazlu e Ferit, tudo desabou. O amor, a confiança, a amizade. Agora, nada mais será como antes. Enquanto Ferit luta para manter a calma e proteger Bulut, Nazlu tenta esconder o medo de perder tudo o que construiu. Mas o que Deniz fará com o segredo que acabou de ouvir? Ele vai revelar tudo no tribunal? Ou o amor ainda falará mais alto? Uma coisa é certa, o próximo episódio promete abalar todos os corações. Oi, eu sou a Manuela do Novelas Turcas Legendadas em Português. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no nosso canal e ative todas as notificações no sininho, porque hoje vamos mergulhar em uma história cheia de emoções, tensões e reviravoltas. E assim você poderá ficar sempre atualizado sobre as últimas novidades das nossas novelas turcas. Te espero! Você já se perguntou até onde uma mentira pode ir antes que a verdade destrua tudo? Hoje, no canal Novelas Turcas Legendadas em Português, você vai mergulhar no 56º episódio de Dolunay, onde cada gesto e cada palavra escondem uma verdade perigosa. Ferit e Nazlu tentam proteger seu segredo, mas Deniz está mais perto do que nunca de descobrir tudo. Fica comigo, porque este episódio promete emoção, tensão e revelações que podem mudar o destino de todos. O episódio 56 começa nos escritórios da empresa. Hakan entra furioso na sala de Demet e fecha a porta com força. Ele está irritado porque ela tomou decisões importantes sem consultá-lo. Demet tenta se justificar e explica que o jovem Sabani ligou pedindo dinheiro e que ela precisou ir pessoalmente encontrá-lo para evitar que Ferit e Nazlu chegassem antes. Hakan fica ainda mais bravo, dizendo que teria sido um desastre se Ferit a tivesse visto lá.
Demet, calma, responde que ele não a viu e que ela também é capaz de resolver certas situações sozinha. Aos poucos, Hakan se acalma e se senta. Nesse momento, Deniz entra na sala. Ele diz que precisa falar com a irmã. Hakan o observa, curioso. Enquanto isso, no restaurante, Nazlı prepara um chá de camomila para acalmar Ferit, que ainda está tenso e recusa a bebida. Ela tenta aliviar o clima com conversa, mas ele continua fechado. Por fim, Nazlı toma o chá ela mesma. Na empresa, Demet e Hakan discutem sobre a audiência da guarda de Bulut, marcada para o dia seguinte. Demet confessa que teme perder o sobrinho, enquanto Hakan acredita que Ferit é capaz de qualquer coisa para vencer, até manipular a vida da criança. Deniz os observa e intervém, dizendo que eles deveriam ter cuidado com o que fazem, pois Ferit já desconfia das manobras deles. Ele avisa que não quer que o ódio entre eles acabe prejudicando Bulut e, em seguida, sai da sala, encerrando a conversa. Hakan comenta que Deniz parecia ter mais coisas a dizer, mas se conteve. Mais tarde, Ferit trabalha no computador quando Deniz aparece no restaurante. Gentil, Ferit pergunta se ele está bem e o convida a sentar. Nazlı oferece algo para beber e Fatoş traz um café. Os três conversam na varanda. Deniz menciona o casamento de Ferit e Nazlı, dizendo que foi uma grande surpresa e desejando felicidades ao casal. Ferit e Nazlı trocam um olhar cúmplice e apertam as mãos. Deniz comenta que a vida é curta e que é preciso aproveitar cada instante. Ferit passa o braço sobre os ombros de Nazlı com ternura. Então Deniz coloca um pequeno presente sobre a mesa. Uma câmera de vídeo. Ele diz que é para registrarem os momentos felizes e criarem boas lembranças. Nazlı agradece com sinceridade e Ferit retribui o olhar. Fatoş, encantada, tira uma foto dos três juntos. Quando Deniz se despede, Ferit e Nazlı o acompanham até a porta. De repente ele para, olha para trás e diz com calma que sabe que o casamento deles é falso. Os dois ficam sem reação. Deniz revela que entende que a união foi apenas uma forma de conseguir a guarda de Bulut e pede que parem de fingir diante dele. Sem dizer mais nada, ele vai embora, deixando Ferit e Nazlı em choque. Enquanto isso, Hakan e Demet visitam Deniz em casa. Quem abre a porta é Asuman. Hakan explica que tem uma proposta para ela. Demet lembra que no passado, Asuman os ajudou entregando documentos importantes que os fizeram vencer a primeira audiência. Asuman responde que preferia esquecer aquilo. Hakan insiste, dizendo que nada é tão fácil de apagar e que as coisas podem melhorar. Demet fala sobre o novo julgamento e oferece dinheiro, 10.000 liras, em troca de qualquer informação ou prova que possa ajudá-los. Asuman, tentada, ouve, em silêncio. Hakan diz que basta ela encontrá-los se tiver algo útil. Antes de sair, Demet recomenda que ela pense bem. Assim que ficam sozinhos, Asuman começa a imaginar o que poderia fazer para ganhar aquela quantia. Na empresa, Nazlı e Ferit tentam entender como Deniz descobriu a verdade sobre o casamento. Ferit acredita que foi Asuman. Nesse exato momento, ela chega e tenta abraçar a irmã, mas Nazlı a afasta. Pergunta diretamente o que ela aprontou dessa vez. Ferit se junta à conversa e a acusa de ter contado o segredo. Asuman nega com firmeza, dizendo que não contou nada. Ferit não acredita e sai irritado. Nazlı, magoada, também não acredita na irmã. Asuman tenta se defender, dizendo que mudou e quer um novo começo, mas Nazlı permanece fria. Ferida, Asuman vai embora, reclamando que a irmã não confia mais nela. À noite, Nazlı está sozinha no sofá, pensativa. Ferit se aproxima, cobre-a com um cobertor e senta ao lado dela. Conversam sobre o que aconteceu e sobre Deniz. Ferit admite que não sabe o que esperar, pois Deniz não é mais o mesmo de antes. Enquanto isso, Deniz está inquieto em casa, quando Asuman chega chorando para buscar suas coisas.
Ela conta que Nazli não quer mais vê-la e a acusa injustamente de traição. Deniz tenta acalmá-la e liga para Nazli. No telefone, diz que Asuman está devastada e garante que não foi ela quem revelou o segredo. Nazli pergunta como ele soube e Deniz responde que todos já suspeitavam da verdade e que ela não deveria culpar a irmã. Pede que não jogue a responsabilidade sobre Asuman. Nazli implora que ele não conte nada a Demet. Deniz apenas responde que se despedirá dela no tribunal no dia seguinte e encerra a ligação. Nazli, preocupada, pensa em como a irmã deve estar sofrendo. Em casa, Asuman agradece a Deniz por tê-la defendido. Ele diz que só disse a verdade. Ela comenta que nem a própria irmã confia mais nela. Deniz decide sair para tomar um ar, e quando Asuman pergunta para onde ele vai, ele não responde. No restaurante, Tariq prova uma sopa feita por Fatosh e a elogia. Manami chega e Fatosh os deixa sozinhos, dando um pequeno sinal de apoio à amiga. Manami deseja bom apetite e ele agradece. Escondida, Fatosh cochicha instruções a Manami. Nervosa, Manami olha para Tariq e confessa que está apaixonada por ele. Surpreso, Tariq se engasga e corre para o banheiro. Fatosh volta e encontra Manami triste e decepcionada. Em outro lugar, Hakan prepara os documentos para a audiência, tenso. De repente, recebe uma ligação de Asuman. Ela diz que pensou bem e que aceita a proposta. Promete enviar algo que a ajudará a ganhar o caso. Hakan, animado, pergunta o que exatamente ela vai entregar, mas Asuman responde misteriosa que ele descobrirá no tribunal e pede apenas que preparem o dinheiro. Ela desliga e Hakan e Demet comemoram a suposta vitória. Mais tarde, Deniz volta para casa e Asuman a recebe com um chá quente. Eles conversam. Ela comenta a partida de Alia, achando que ele ainda sofre por isso. Deniz explica que cresceram juntos, mas a relação sempre foi complicada. Ela pergunta se ele ainda pensa nela, e ele responde que sim, mas que a saída dela acabou trazendo coisas boas à sua vida. Na manhã seguinte, Ferit vai ao escritório de Engin para confirmar se todos os documentos estão prontos. Engin entra em pânico ao perceber que um arquivo importante sumiu do computador. Ferit o tranquiliza dizendo que tem uma cópia no celular. Mostra o arquivo e Engin suspira aliviado. Enquanto isso, Demet recebe um pacote enviado por Asuman. Ao abri-lo com o Hakan, esperam encontrar provas cruciais. No entanto, o conteúdo é surpreendente. 2 bonecas de voodoo cheias de agulhas e uma carta irônica. Demet lê em voz alta. Asuman os chama de idiotas. Hakan, furioso, jura que mostrará quem é o verdadeiro tolo. No tribunal, pouco antes da audiência, Deniz pede para falar a sós com Ferit. Ele o confronta, dizendo que está cansado de vê-lo manipular todos ao redor. Ferit, surpreso, responde que tudo o que faz é pelo bem de Bulut. Deniz retruca que ele está usando o menino como desculpa para manter Nazli ao seu lado. Ferit diz que o ciúme e a raiva estão destruindo Deniz. Este afirma que não acredita mais em suas boas intenções e que a partir de agora estará contra ele. Ferit encerra dizendo que Deniz pode fazer o que quiser, mas que a sua prioridade será sempre o bem e a segurança de Bulut. Deniz o encara em silêncio por um momento, depois se afasta sem olhar para trás. O 56º episódio nos deixou sem fôlego. Deniz finalmente revelou que sabe da farsa entre Ferit e Nazli, enquanto Asuman mostrou que ainda é capaz de surpreender até os inimigos mais frios. Mas agora, com o tribunal prestes a decidir o futuro de Bulut e o rancor crescendo entre os irmãos, o que mais pode acontecer? Será que Ferit conseguirá proteger quem ama? Ou as mentiras virão à tona diante de todos? No próximo episódio, prepare-se porque nada mais será como antes. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem, assim como nós, ama as novelas turcas, e em especial esta aqui. Lembre-se,
Ficamos muito felizes por você fazer parte da nossa comunidade. Para nós, você é importante. Você já imaginou o que acontece quando o amor, a mentira e a justiça se cruzam no mesmo tribunal? No 57º episódio de Dolunai, as emoções estão à flor da pele. Decisões são tomadas, corações são partidos e o destino de Bulut muda para sempre. Bem-vinda ao canal Novelas Turcas Legendadas em Português, o seu refúgio para viver cada suspiro, cada lágrima e cada reviravolta dessas histórias que tocam fundo a alma. No 57º episódio de Dolunai, Hakan está em casa, fora de si de tanta raiva. Ele relembra a carta ofensiva que Asuman mandou para ele e para Demet, e furioso, jura que vai mostrar a ela o que é ser um verdadeiro idiota, como ela os chamou. Em seguida, ele se volta para Bulut e pergunta se o menino está pronto. Bulut aparece com sua mochila de brinquedos na mão, sorrindo, e diz que já está preparado. Demet percebe que ele pegou todos os brinquedos e pergunta o motivo. Bulut responde com a maior naturalidade que agora vai morar na casa do tio Ferit. Demet tenta acalmá-lo, dizendo que ainda não sabem quem vai ganhar a causa e que eles também o amam e não querem perdê-lo. Mas Bulut diz apenas que não se sente bem naquela casa. Hakan entra na conversa chamando Bulut de jovem patrão, como sempre faz, e tenta amenizar o clima. Ele diz que tinha preparado uma grande surpresa para o menino, mas como ele vai embora, será uma pena não poder recebê-la. Curioso, Bulut quer saber o que era. Hakan o pega no colo e conta que tinha planejado comprar um carro enorme, maior até que o do tio Ferit, e que um dia ele poderia dirigir esse carro. Enquanto isso, Deniz vai até o restaurante falar com Nazlu. Ele pergunta quanto tempo esse casamento de fachada vai durar. Quer saber se depois que a guarda de Bulut for decidida, ela e Ferit vão se separar. Nazlu confirma ter sim e afirma que Bulut é um menino inteligente e vai entender. Deniz discorda. Diz que não é tão simples para uma criança aceitar algo assim. Ele comenta que entende a intenção dela, mas acredita que Nazlu não sabe realmente o que é melhor para o garoto. Depois disso, ele se levanta e vai embora, deixando Nazlu muito abalada. Pouco depois, todos se reúnem no tribunal. Nazlu tenta cruzar o olhar com Bulut, mas o menino desvia, claramente magoado. Deniz, por sua vez, ainda não chegou e está correndo contra o tempo para alcançar a audiência. Durante o julgamento, o advogado de Hakan e Demet argumenta que o casamento de Ferit foi apressado demais e coloca em dúvida a sinceridade da união. Nesse momento, Bulut é chamado para depor. Ele diz que ama o tio Ferit e Nazlu e admite que na casa de Demet há muitos brinquedos, mas ela vive nervosa por causa de Hakan. Conta que na casa de Ferit e Nazlu não há brigas e que ele adora a comida preparada por Nazlu. Quando o juiz pergunta por que ele não se sente bem na casa da tia, Bulut responde que lá é uma casa triste e entediante e que ele se sente sozinho. Ele ainda revela que o tio Hakan prometeu dar a ele um carro de verdade se ele aceitasse ficar morando com eles. Demet mexe o cabelo, nervosa, enquanto fala-se do assunto. É nesse momento que Deniz entra na sala de audiência. O juiz pergunta quem ele é. Deniz se apresenta como tio de Bulut e diz que tem algo importante a declarar. Nazlu e Ferit entram em pânico, enquanto Demet se enche de esperança, achando que o irmão vai apoiá-la. O juiz pensa em dar seguimento direto à decisão, mas o advogado de Demet pede que Deniz seja ouvido, já que é da família. O juiz então concede uma pausa de 10 minutos antes de ouvir o testemunho. No corredor, Demet agradece ao irmão por ter vindo. Hakan, confiante, comenta que agora tudo vai mudar com o depoimento de Deniz. Ferit sai junto com Nazlu, e Deniz vai até eles. Ele diz que está do lado da decisão certa. Ferit implora que não estrague tudo e insiste que o lugar de Bulut é com eles. Nazlu pede que pense somente no bem de Bulut, não nos próprios sentimentos. Deniz, olhando para ela, pergunta se ela aceitou esse casamento fachada apenas por causa da criança. Hakan, observando de longe, tenta entender o que está acontecendo, mas Demet também não compreende. Deniz fica em silêncio, apenas olhando para Bulut, sem revelar a sua decisão. Enquanto isso, no restaurante, Fatosh e Manami não param de olhar o telefone, ansiosas para saber o resultado do julgamento. A pausa acaba e Deniz é chamado para depor,
Ele conta que conhece muito bem os dois casais. Reconhece que Demet e Hakan tiveram muitos altos e baixos, mas que se esforçam com Bulut. O juiz pergunta então se acredita que Ferit e Nazlu podem ser bons pais. Deniz fica em silêncio por alguns segundos, olha para Bulut e vê o menino correr até Ferit e Nazlu, posicionando-se entre os dois e segurando suas mãos. Então Deniz olha de volta para o juiz e afirma que, na opinião dele, Ferit e Nazlu seriam excelentes pais para o Bulut. Diz que o menino é muito apegado a eles e que essa é, sem dúvida, a melhor opção para o futuro da criança. Nazlu, Ferit e Bulut ficam aliviados e emocionados. Já Demet e Hakan ficam arrasados. Deniz deixa a sala sem dizer mais nada. O juiz então anuncia a decisão final. Ferit Aslan e Nazlu Pinar passam a ser os tutores legais de Bulut e Kaya. Depois do julgamento, Hakan se despede de Bulut com muita emoção. Ele pede que o menino cuide bem de si e diz que vai sentir muita falta dele. Bulut se despede com um aceno e sai do tribunal com seus novos pais, Ferit e Nazlu. No restaurante, Fatoshi e Manami explodem de alegria quando recebem a notícia de que Ferit e Nazlu ganharam a guarda de Bulut. As duas comemoram aliviadas e muito orgulhosas. Em casa, Bulut chega com Ferit e Nazli e está radiante. Ele agradece a Nazli e diz que foi uma ótima ideia ela ter se casado com seu tio. Em seguida, dispara a escada acima para rever seus brinquedos no quarto. Na sala, Ferit comenta com Nazli que, para proteger Bulut, talvez eles devam continuar agindo como um casal de verdade. Ele teme que seria muito traumático para o menino descobrir a verdade agora. Nazli concorda, acha que por enquanto é melhor manter a comédia. Mais tarde, ela tenta ligar várias vezes para Asuman, mas a irmã se recusa a atender. Do outro lado da cidade, Demet e Hakan vão até a empresa, acreditando que ainda terão algum poder por lá. Mas Engin os recebe friamente e diz que depois da decisão do juiz, eles não têm mais nenhum vínculo com a empresa. Iqbal entrega a Demet um documento oficial proibindo sua entrada nas dependências. Engin pede educadamente que os dois se retirem. Furiosa, Demet amassa o papel e o joga no chão. Hakan, frustrado, promete que aquilo não vai ficar assim e ameaça Engin, dizendo que ainda vão se reencontrar. Demet o puxa pelo braço e o leva embora. Indo embora da empresa, Hakan continua ruminando o ódio, jurando que nunca vai deixar Ferit vencer. Enquanto isso, Deniz volta para casa exausto e abalado. Cai no sofá, cansado, e Asuman tenta animá-lo, sugerindo que saiam para se distrair. Ele diz que não está no clima. Ela insiste, dizendo que não quer passar a noite sozinha, e acaba puxando Deniz para que ele se levante. Em outro lugar, Ferit e Nazli estão em casa com Bulut. O menino brinca contente na sala. Nazli tenta dar comida na boca de Bulut, mas Ferit intervém, pega a colher de sua mão e diz que a partir de agora, as refeições dele serão mais organizadas. Bulut olha para Nazli pedindo ajuda, mas ela ri e diz para ele não olhar para ela, porque agora o Ferit é o chefe da casa. Bulut dá risada, cruza os braços e obedece. Mais tarde, Deniz e Asuman acabam num estacionamento. Um carro quase atropela a mão de Deniz. Asuman exige que os ocupantes peçam desculpas, mas eles reagem com arrogância. A discussão esquenta e um deles zomba de Deniz, dizendo que ele é deficiente mental. O homem ainda empurra Deniz. A briga quase começa, mas Asuman o segura e o impede de bater nos caras. Quando o grupo se afasta, Asuman mostra uma chave que pegou discretamente. Com um sorriso vingativo, ela diz que a vingança é um prato que se come frio e começa a arranhar o carro deles com a chave. Ela chama Deniz para se juntar a ela, mas ele diz que não é do tipo que faz esse tipo de coisa. Ainda assim, abre o porta-malas, pega 2 tacos e os dois começam a quebrar os vidros do carro, rindo. Quando os rapazes voltam, Deniz e Asuman se escondem entre os veículos. Ele o puxa para protegê-la e sussurra que eles vão terminar juntos porque começaram juntos. Depois, fogem discretamente até o carro deles. Antes de ir embora, Asuman ainda arranca as placas do carro dos agressores para impedir que sejam identificados.
Na casa de Ferit, ele fala com carinho de Zeynep, sua irmã e mãe de Bulut. Ele segura a mão de Nazli e a leva até o quarto de Bulut, onde o menino dorme tranquilo. Enquanto isso, Fatoche se sente completamente sozinha no seu apartamento. Ela conversa com o manequim, como se fosse uma amiga de verdade, porque sente que não tem com quem se desabafar. De repente, alguém bate à porta. É uma vizinha, que alerta que houve um roubo no apartamento de outra moradora enquanto ela dormia. A vizinha diz para Fatoche trancar bem portas e janelas. Assim que fica sozinha, Fatoche tranca tudo, assustada, e volta a falar com o manequim, claramente com medo. À noite, Naslin não consegue dormir. Pergunta a Ferit se eles são mesmo obrigados a dormir no mesmo quarto. Ele responde que sim, porque Bulut está em casa e não pode desconfiar de nada. Nazli deseja boa noite e se vira para o outro lado da cama. Ferit então diz que agora que dividem o mesmo quarto, precisam estabelecer algumas regras de convivência. Ele pede para ela não deixar as coisas jogadas. Nazli rebate dizendo que não consegue dormir com a luz acesa. Deseja boa noite de novo. Ferit apaga a luz e se deita. No silêncio do quarto, ele e Nazli acabam se observando discretamente, cada um fingindo dormir. Que episódio intenso, não é? A vitória de Ferit e Nazli pela guarda de Bulut parecia o final alegre que todos esperávamos. Mas será mesmo? A Kanja disse que não vai aceitar a derrota, e o olhar frio de Demet promete novas armadilhas. Enquanto isso, o destino de Dennis e Asuman começa a se entrelaçar de um jeito perigoso e inesperado. Será que esse laço vai virar amor ou destruição? E Nazli e Ferit? Até quando conseguirão manter essa comédia de casamento sem que o coração fale mais alto? As respostas? Só no próximo episódio de Dolunal, onde nada é tão simples quanto parece. Oi, eu sou a Manuela do Novelas Turcas Legendadas em Português. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no nosso canal e ative todas as notificações no sininho, porque hoje vamos mergulhar em uma história cheia de emoções, tensões e reviravoltas. E assim você poderá ficar sempre atualizado sobre as últimas novidades das nossas novelas turcas. Te espero!